Meus amados irmãos, boa tarde. Agora que estamos no YouTube, eu preciso me apresentar. Sou o pastor Luiz Eduardo, pastor pela graça e misericórdia de Deus, um dos pastores auxiliares da Igreja da Graça Plena. A palavra que eu vou lhe dar é de Deus. O conselho é de Deus e por isso o invocamos para que Ele esteja presente nesta transmissão da sua palavra. O que nós queremos dizer é que o livro de Atos é um livro que nos dá um retrato bem nítido, muito interessante, um panorama do nascimento e do crescimento da igreja cristã. E ele é uma espécie de elo, ele está entre os evangelhos e as epístolas. Ou seja, ele é um livro que está entre a vida de Cristo e a vida da igreja. E esta vida começa de uma forma espetacular, como nós sabemos, no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito sobre todos os presentes e prossegue com a proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus, exatamente como Jesus havia previsto. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois de Samaria e até os confins da terra. E este início, meus amados irmãos, da igreja com 12 pessoas, simples, humildes, rudes, para um crescimento espetacular até os dias de hoje, começando dentro de um império contrário a ela, o Império Romano, nos mostra muito bem o poder do Espírito Santo de Deus e a glória do próprio Deus. E é exatamente nesse contexto que nós queremos lembrar, trazendo para o nosso dia a dia, para os nossos quefazeres. Você contemplar uma semente pequena, toda enrugada, pequenininha, plantada, sepultada numa terra marrom, se transformando numa planta lindíssima, verde, caprichosamente coroada com uma flor amarela chamada girassol, você vai descobrir que este é o mesmo poder operante de Deus, na igreja, em nós, nas sementes, em tudo que Ele fez. Mas, humanos que somos, de uma geração decadente após a queda, nós nos deslumbramos quando vemos a plantação, o verde, e nós então somos até capazes de agradecer a Deus. Mas quando chega o dia mau, quando chega o ataque à plantação, quando chegam os problemas, as pragas, aí nós hesitamos, balançamos para lá e para cá, depois de algum tempo, e nos perguntamos, onde está Deus? Onde está Deus? No início desta igreja primitiva, um dos colunas da igreja, Tiago, foi morto por Herodes. E o outro, o apóstolo Pedro, importantíssima figura, foi preso e não foi morto logo, porque Herodes queria impressionar as pessoas com o seu poder, amedrontar os cristãos da igreja e até fazer uma média com os sacerdotes judeus. Então, aquele tempo de angústia começou a acontecer. O que fazer nessa hora? Atos capítulo 12, do livro que estamos falando, diz o seguinte no versículos 4 e 5. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eram dias de pães asmos,
é uma semana após a Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas eu chamo a sua atenção. Mas, há sempre mais, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui nós temos um rei incrédulo, sanguinário, Herodes Agripa I, neto do outro Herodes, considerado grande, né? A sua irmã já havia sido responsável pela morte de João Batista, e ele mandou executar Tiago e agora estava com Pedro tentando aparentar poder. O que se passava na cabeça da igreja diante desse dia mau? Será que ela estaria se perguntando, como talvez a igreja agora dispersa em casas, está se perguntando onde está Deus nessa história? Muitas vezes essas perguntas podem chegar à nossa mente, mas se nós vamos vestir uma toga de promotor e vamos inquirir o próprio Deus pela razão de tudo, eu quero lhe dizer, meu amigo, nós estamos indo no caminho errado. É o mesmo caminho que come o fruto da ciência do bem e do mal. Porque nós não temos todas as respostas. A vida é cheia de perguntas dificílimas de responder. Por que nasce uma criança defeituosa, uma outra criança perfeita e uma outra com dons de atleta? Por quê? Por que jovens que se formaram anteontem, cheios de sonhos, de planos para o futuro, morrem estupidamente no incêndio de uma boate noturna? Por quê? Por quê? Porque um bebê é arrastado ou esquecido dentro de um carro, morre. Um pai de família assaltado, uma pessoa de bem, e o assassino sai rindo e debochando. Estas são perguntas que talvez nós não possamos respondê-las todas nesta vida. Porque nós só sabemos aquilo que o Senhor nos revela. Nem pretendemos saber mais do que isso. Espiritualmente é um palmo, além do nariz. O Senhor é que é o grande revelador. Mas eu também quero trazer à sua memória as vezes em que Ele nos livrou. E quantas foram essas vezes? Você se lembra? Quantas vezes a sua vida esteve pendente e o Senhor mandou um anjo e o salvou? É isso. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque o Senhor estava presente lá no Éden, na tentação. Ele estava presente durante esse atentado à igreja que fundara. E Ele está presente hoje, nesse momento difícil. Mas, depois que tudo passa, como Pedro, nós temos que reconhecer, em Atos capítulo 12, versículo 11, está escrito: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Anjos, você está cercado deles, cercados. São seres sobrenaturais, criados por Deus, usados, mensageiros de Deus, a nos cercarem, labaredas de fogo nas suas mãos para nos livrarem. São espíritos ministradores para aqueles, para os eleitos que hão de herdar a salvação. Um anjo estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Um anjo estava fechando a boca dos leões lá com Daniel. E o anjo Gabriel disse a Daniel uma coisa fantástica:
na revelação das 70 semanas. Está em Daniel 9:23. Ele disse, no princípio das tuas súplicas, Daniel. Quer dizer, logo que Daniel começou a orar, saiu a ordem de Deus, e eu, o anjo Gabriel, vim, porque és muito amado. Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo. Ele está conosco. Ele quer ouvir você. Quer que você tenha olhos, não só para o problema de hoje, mas para as vantagens de hoje. Você vai ficar reclamando como Adão no Éden, por uma única coisa que você não podia, que era comer um fruto. Você vai ficar reclamando porque está em casa? Não era isso que você queria? Ou você vai dar graças a Deus por tudo que você ainda pode fazer? O Senhor prometeu que Ele estaria conosco, hoje, todos os dias, até a consumação do século. Não pergunte onde está Deus nisso tudo. Ele está com você e quer usar você. Quer que você seja um representante dele aqui. Sal da terra e luz do mundo. Assim transmitiu o Espírito à sua igreja. Amém.